Olá, estamos aqui para mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse encontro de entrevistas, onde pessoas especiais vêm compartilhar conosco suas experiências, suas realizações, para que cada vez mais humanidade e natureza converjam para que haja um futuro sustentável e harmonioso. Terra, meu amor, hoje tenho a grande satisfação de receber uma grande amiga, Solange Ciani. Solange, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. A Solange é uma mulher que tem várias realizações, ideias maravilhosas, ações. Ela é protagonista de muitas coisas interessantes, vocês vão conhecê-la. Então, assim, Sol, gratidão por você estar aqui conosco. Eu vou trazer para os nossos telespectadores um pouquinho de você, né? Então, a Sol nasceu no Rio de Janeiro, ela é mãe, ela é avó, ela é escritora, é atriz, ela é pedagoga e ela é psicopedagoga, com especialização na Universidade de Brasília e na Universidade de Barcelona, na Espanha. Né? Ela aplica a metodologia da arte de viver em paz e ela acredita na educação integral como um vetor de expansão da consciência e de realização do ser humano como ser no mundo. Né? Então, essa é a nossa Sol. Sol, querida, a gente sempre começa o nosso encontro trazendo uma poesia. E hoje eu estou trazendo uma poesia de uma poetisa que é do Cobogó, e que nós vamos falar sobre ele. E a Sol, como educadora, nós vamos trazer uma poesia sobre a amarelinha. Quem se lembra da amarelinha? Então, a poesia, para você ver a força da poesia, é uma poesia sobre a amarelinha. Então, a poesia diz assim: o chão é onde o salto começa, onde o receio do pé tenta achar o ponto. O equilíbrio no medo e nas pernas não cabe muito. Difícil falar dessa imortalidade onde o céu doma tormentos. É suave o risco de giz no chão. É frágil a ordem da poesia. Então, Sol, uma poetisa, um educador, é esse ser que transforma as coisas simples e cotidianas como uma amarelinha numa oportunidade de educação, numa oportunidade de poesia. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco para nós como é que você integra a poesia e a educação na sua vida. Querida, obrigada pelo convite, estar aqui nesse programa maravilhoso que eu acompanho sempre. Só um destaque, essa poesia de Ana Maria Lopes, do Maria Cobogó, uma colega nossa, né? Maravilhosa. Tudo na vida para mim é poesia, né? Criança é poesia, a chuva é poesia, né? As flores brilhando, as cores das flores, tudo é inspiração para escrever, para fazer poesia. E eu escrevo para criança, que é o universo que eu venho convivendo há cerca de 40 anos. Né? Educação infantil, criança, é o que me inspira. Então é isso, é mãe, avó, é poesia, é chuva, é natureza, é escola. Que coisa boa, Sol. E eu queria aproveitar, então, essa sua vastidão como educadora e como mulher e como ser humano para trazer assim um pouco para a nossa reflexão. Assim, nós estamos vivendo um momento em que as crianças estão há um ano fora das escolas e eu gostaria de conversar com você sobre isso, que eu sei que você é diretora de uma escola. Como é que está sendo esse processo para você? Qual que é o seu entendimento dessa relação da criança com a escola? Uhum. Primeiro, sim, eu gostaria de lembrar que a escola de educação infantil, antigamente, era considerada, quando as mulheres foram para a rua, né, trabalhar e deixar de cuidar dos filhos em casa, ela foi chamada de pré-escola, ela não era considerada uma escola, era uma antes de uma escola, né? Era um lugar onde se colocavam as crianças pequenas para que as mães pudessem trabalhar. Hoje em dia, não, o conceito mudou e a neurociência trouxe muita informação importante
conteúdos fundamentais de como se dá a formação do cérebro da criança, né? Então, daí a importância dos educadores de educação infantil hoje, né, terem essas informações para criar, construir os ambientes preparados e usar os implementos necessários para a formação colaborar realmente com essa organização, estruturação mental, emocional das crianças. Então, eu acredito 100% na educação infantil, acho fundamental. E as crianças, até cerca de 3 anos, Regina, elas aprendem com o corpo. Os 5 sentidos são extremamente apurados. É como se fossem tentáculos que eles vão descobrindo coisas e colecionando, jogando no sistema límbico. E eles vão formando aquilo ali sem muita conexão, sem muita, não tem muita estruturação, não tem muita ordenação, é só acumulando conteúdo. Para em torno de 2 anos e meio, 3 anos, eles sim começarem a fazer conexões. E essas conexões também incluem o reconhecimento do outro, né, Sol? A socialização. A escola tem essa função essencial de abrir universos, né, de conhecimento. Exatamente. Então, em torno de 2 anos e meio, aí, mais ou menos, aí depende de cada criança, mas é por aí. Próximo aos 3 anos, ela já se reconhece como indivíduo e aí ela começa a separar as coisas. Ela, indivíduo, o outro e o ambiente que ela frequenta, porque antes era tudo uma coisa só. Elas expressam nos desenhos, se você observar, o desenho de uma criança antes dos 2 anos, a gente chama de rabiscação. Já a partir dos 2, ela começa a colocar pequenas células, é como se ela estivesse já separando elementos. E a próxima aos 3 anos, ela já faz o que a gente chama de garatuja, que é uma primeira forma humana, é um círculo com elementos, às vezes parece um raio de sol, mas aquilo ali é um braço, um olho, uma mãe, meu irmão, sabe? A árvore da minha casa está tudo por ali, mas ela não sabe direito aonde é. E aos poucos ela vai separando. Então, isso acontece muito dentro da escola, na relação construída com o outro, né? E, claro, com um olhar cuidadoso e preparado do professor que vai fazendo a condução e a mediação de todas essas descobertas. Então, é lindo esse processo, né? Esse processo, Sol, ele, além de lindo, eu diria que ele vamos dizer assim, ele é estruturante, né, do ser social e vamos dizer assim, de uma estrutura interna de eu sou comigo, eu sou com o outro, eu sou com o mundo, não é, Sol? Uhum. Você poderia Exatamente. comentar a sua experiência nessa direção? Com certeza. Há 30 anos eu tive a sorte de conhecer nosso querido Pierre Weil na Unipaz, fazer o curso dele, né, Arte de Viver em Paz e Educar para a Paz, e dali eu já implementei. E tudo que a gente faz na escola tem esse caminho, esse percurso. Primeiro, cuidar de mim, né, a construção do ser, depois aprender a cuidar do outro, construir o conviver, a minha relação com o outro respeitosa, e o terceiro, o cuidado com o ambiente, né? Isso é fundamental, porque quando você aprende a conviver melhor e a se cuidar, você aprende a cuidar melhor do outro e construir as suas relações afetivas futuras. Nós estamos falando de construção do caráter, do ser, das relações, né? E isso tudo está acontecendo num processo gigantesco e assim, muito rápido, muito acelerado, dentro de uma criança, num processo de 0 a 3 anos, Regina. Então, olha a importância do trabalho da educação pré-escolar na construção desse ser. E aí eu me pergunto, essa criança que está 1 ano e meio dentro de casa, às vezes com a mãe só, ou com o pai e a mãe, mas em trabalho remoto, despreparado para preparar um ambiente, para ajudar a criança a se desenvolver, ela não está se relacionando. Como é que ela está construindo o afeto dela, a convivência dela futura, que acontece nesse momento, né? Sim, Sol, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, porque essa realidade ela está construindo, vamos dizer assim, um momento nessas crianças que estão atravessando a pandemia há 1 ano em casa, isso vai ter uma repercussão,
na vida dessas crianças, no adolescente que ele se tornar, no adulto que ele se tornar, e isso está convidando também os pais a estabelecerem novas formas de relação, porque muitas, pela vida corrida de todo mundo, a maioria dos pais coloca a criança na escola, então a escola meio que funciona como esse espaço de coeducar, né? E, de repente, tudo isso durante um ano e meio, se encerra dentro da casa. O que você acha? Como é que você acha que essa criatividade, porque o ser humano ele tem ajustamentos criativos, né? Como é que você acha que está acontecendo isso aí? Você tem relatos? Como é que é para você? Nós passamos um ano, né, o ano passado inteiro, né, nós voltamos a funcionar no dia 21 de setembro, mas fechamos no dia 12 de março. E de 12 de março até 20 de setembro, nós ofertamos algumas videoaulas muito limitadas, porque a criança pequena não é adequado para a criança ficar na frente de uma tela por muito tempo, porque estressa a mente, porque não tem tempo de concentração, porque não constrói relação, então ela não se interessa muito. Entretanto, os pais precisaram de tutorial, e nós ofertamos aos pais tutorial de explicações básicas, Regina, como preparar o alimento da criança, um alimento saudável, como trocar a fraldinha, construindo uma relação amorosa com um tom de voz adequado, com permissão para tocar nos lugares mais íntimos da criança e mais delicados, porque isso tudo a neurociência nos traz agora, são conhecimentos que os professores têm, que trabalham com criança pequena, né? Como preparar um ambiente que seja desafiador, do lado do computador, que muitas mães trabalharam remotamente o tempo todo e tinham que ficar com seu bebê em casa. Então, como trabalhar remotamente e preparar um ambiente seguro e desafiador para aquele bebê, eu digo bebê assim, até 2 anos e meio, mais ou menos, né? Ficar ali seguro e entretido, porque muitas vezes a gente acha que os brinquedos caros são maravilhosos, mas na verdade eles são maravilhosos, mas não entretêm a criança. A criança gosta de sucata, ela gosta de brinquedos que não são estruturados, para que ela seja um cientista explorador daqueles objetos simples, mas que têm múltiplas funções, né? Eu digo que a criança brincando, na verdade, ela não está brincando, ela está descobrindo, ela é um cientista descobrindo e levantando hipóteses sobre os brinquedos, né? Então, esses relatos assim, foram muito emocionantes, a gente ofertar para os pais explicações que para nós é muito básica, mas que os pais precisaram muito, inclusive de exercícios de meditação, de respiração, atividades de mindfulness que nós ofertamos aos nossos professores e equipe e às crianças, nós ofertamos também às famílias para que elas pudessem ter mais tranquilidade, para poder lidar com todos os medos e todas as emoções tão difíceis, adversas, né? E a relação construída com a criança em casa. E, Sol, como é que foi o acolhimento dessa proposta de vocês? Parabéns, em primeiro lugar, por essa iniciativa linda, né, que vocês fizeram, porque isso faz toda a diferença, né, Sol? Eu me lembro aqui que a gente entrevistou a Célia Porto há um tempo atrás, e a Célia Porto está dando aulas de música, né, também remota. E ela contando a importância dos pais, que a aula de música, o êxito da participação das crianças está no envolvimento dos pais nessas atividades. Como é que você falaria, o que você poderia nos dizer assim, nessa relação, nessa construção, né? Um processo de sensibilização primeiro, né? Eu acho até que tem a ver com a sua fala, que você falou anteriormente, Regina, que é sobre um novo paradigma mesmo, né? As famílias, elas precisam colocar os filhos na escola pequenos ainda, né? E isso eu falo de todas as classes, né? Então, o que ocorre? Fica muito mesmo na função da escola alimentar, cuidar, desenvolver, brincar, acolher, dar colinho, botar para dormir. E as famílias vão se afastando, vão ficando meio por fora de como é que a coisa acontece, né? Muitas vezes a segunda-feira é o dia que o pai chega, ai, graças a Deus a escola hoje está aberta, porque eu já estava fim de semana com chuva, aquela criança em casa sem saber o que fazer.
né? E aí nós fomos ensinando a maravilha que é brincar com a criança e proporcionar descobertas e desafios e celebrar com ela cada conquista, né? Então foi tão lindo também o processo, por isso que eu falo, vamos focar no broto, né, do que está nascendo por trás dessa demolição terrível, tão difícil, né, tão desafiadora, mas existe aí um novo brotando muito lindo, que é, de fato, uma responsabilidade, né, um tô junto com essa criança que está ali, essa semente, né, que está ali crescendo e que eu faço parte dessa vida, né? Então, foi muito lindo. Eu me emocionei várias vezes, Regina. Nós fizemos, antes de retornarmos, nós vimos que as crianças estavam muito tristes, as famílias muito sedentas, pedindo muito apoio, muita ajuda, né? Então, entrou meu trabalho de psicopedagoga nessa hora, dando apoio, né, para as famílias, e aí nós resolvemos montar um primeiro drive-thru para não correr, ninguém correr risco. Então, as pessoas passavam assim no estacionamento, nós criamos estações bem protegidas e as famílias passavam de carro, e em cada estação tinha uma proposta de brincadeira, uma música, um jogo, um contato com a professora, enfim. Eu fiquei muito emocionada, porque as famílias ficavam tão felizes que choravam de emoção de ver a escola ali, e as crianças choravam, riam, queriam voltar, os pais às vezes davam 3, 4 voltas, e algumas crianças fechavam o vidro, ficavam emocionadas de nos ver, e depois eles lembravam que tinha uma ameaça fora do carro. E aí eles fechavam o vidro do carro como se estivessem se protegendo e protegendo os pais, porque para eles a ameaça que está fora de casa não é só para ele, é para a família que cuida dele também e que ele ama. Então foi muito emocionante ver tudo isso e sentir a importância da gente estar junto com as famílias e com as crianças, acolhendo com muita delicadeza esse momento. Gente, eu posso imaginar a sua emoção e a emoção de todo mundo. Primeiro, essa coisa do reencontro. E eu diria assim que ontem eu ouvi um relato de uma amiguinha da Isabela, que ela dizia assim, às vezes eu gostava de ficar em casa, não queria ir para a escola, agora eu vejo, eu queria ir para a escola todo dia. Então, quer dizer, a própria referência da escola na vida dessas crianças também está sofrendo uma ressignificação. E você trouxe uma questão que eu acho muito importante, que é essa da corresponsabilidade, né? A corresponsabilidade na educação, a corresponsabilidade no compartilhamento do afeto, do amor, né? De não delegar. Aquele verso daquela música, não percamos tempo sem amar, né? Não vamos perder tempo sem amar. Então, eu acho que esse momento está trazendo um pouco isso, assim, né? E aí, nesse sentido dessa responsabilidade, Sol, eu queria perguntar para você, como educadora, como é que você vê essa questão da segurança das crianças na volta às escolas? Porque eu vejo muito as pessoas discutindo assim, volta, não volta. Mas a questão, para mim, também passa por voltar como? Com que seguranças? Tanto para as crianças, como para os educadores, como para os funcionários. O que você pensa disso? Exatamente, Regina, e eu concordo com você. A situação é muito complexa para a gente tratar com simplicidade de abrir ou não abrir. Precisa ser discutido porque são muitas questões, como eu falei, a saúde mental, a saúde emocional, né, a saúde plena e integral das crianças e das famílias. E também não é simples dizer, fiquem em casa, porque tem família que não pode ficar em casa. E, por exemplo, os médicos, né, os pais médicos foram os que mais queriam que as escolas abrissem, porque eles sabem que as boas escolas têm um ambiente seguro, ou vai tentar ser o mais seguro possível, né? E é onde eles gostariam de deixar seus filhos. Então, para poder trabalhar, porque eles estão à frente disso há mais de um ano. Existe um roteiro de procedimentos de profilaxia pronto pelos órgãos competentes da saúde e da educação, que foi construído ao longo do ano passado e que as escolas particulares são obrigadas a cumprir, né? A vigilância sanitária está incansável, fazendo vistoria, fiscalização nas escolas e fechando as escolas que não estão cumprindo os procedimentos de segurança necessários para toda a comunidade escolar.
não só as crianças, como as famílias e como todos que trabalham ali dentro, né? Então, são vários, inúmeros, e tem escolas que vão até mais além, né? Mas, assim, são inúmeros, desde higienização ao entrar, medição de temperatura, cuidado do distanciamento, salas abertas arejadas, com parquinhos particulares de cada sala, né? As nossas realidades das escolas são muito diversas das escolas particulares que voltaram a trabalhar. E, com isso, a gente tem conseguido bons resultados para quem deseja, porque também, dentro das regras que são exigidas, é exigido que a gente oferte atividades de videoaulas para aquelas famílias que não se sentem ainda seguras de retornar. Então, o retorno ainda é opcional, né? Embora seja um direito e um dever do cidadão, né? Matricular seus filhos a partir de 4 anos na escola é direito e é dever. A criança aos 4 anos tem que estar matriculada numa escola, mas ela não precisa obrigatoriamente estar frequentando em aulas presenciais. Ela pode estar recebendo, aí eu boto um adendo, né? Com atividades de videoaulas específicas e adequadas a cada faixa etária, o educador sabe o tamanho, né, que deve ter, envolvendo a família, tá aí a família, porque a criança sozinha na frente de um computador, uma criança de 3, 4 anos, não vai acontecer nada, mas se a família estiver junta, fazendo, então, até um roteiro de como desenvolver uma rotina em casa, nós ofertamos às famílias de manhã, porque senão a criança fica largada, né? Não acorda na hora certa, não troca de roupa. Então, não, acorda, alimenta, organiza o espaço do estúdio, bota o uniforme, vai trabalhar, né? A mãe fica perto, ajuda, depois arruma o espaço, aí pode brincar livremente. Então, tudo isso, né, tem que ser olhado. Eu acredito na volta às aulas, mas eu queria falar uma coisa importante, que é em relação à vacinação dos profissionais da educação, que vai dar muita tranquilidade a todos nós que trabalhamos na educação e aos pais das crianças, né, e dos estudantes também. Eu acho fundamental isso que você está trazendo, Sol. Os professores, os educadores, quem trabalha na comunidade escolar, de receber logo essa vacinação, porque é uma exposição de várias direções, né? E de lá também vai para várias direções. Então, é uma movimentação muito intensa. Eu queria perguntar uma coisa para você. Como que você acha que vai ser para as crianças esse novo momento? Porque as crianças que estão voltando para a sala de aula têm que usar a máscara, vão manter o distanciamento. Como é que está sendo essa experiência para as crianças? Porque criança, de modo geral, adora abraçar o coleguinha, quer sentar do lado do coleguinha, quer mostrar as coisas para o coleguinha. Como é que os educadores estão amorosamente trazendo essa questão do distanciamento dentro da escola? Uhum. Regina, eu me preocupo muito com essa questão da máscara que fracciona o rosto, né? Que tira parte da nossa expressão. E também essa cultura do medo, do pânico que as crianças estão também vivenciando. Que construção de relacionamento elas vão conseguir construir, né? A partir de um relacionamento sem contato físico, sem o sorriso, né? Então, tem várias coisas. Por exemplo, tem máscaras que têm uma parte transparente, que é um pedaço de plástico, que pode ver um pouco do rosto, né? Tem maneiras de afeto, a gente tem feito treinamentos sem aglomerar, né? De pouco em pouco com o nosso grupo, como expressar amor, afeto com o timbre da voz, com o movimento das mãos, com o olhar, né? Então, assim, com gestos e também, principalmente, o ingrediente principal que eu acho para a imunidade é a alegria. Então, muita brincadeira, né, ao ar livre, para a criança poder ter contato com o ar puro, né? E também a escola é o lugar do aprendizado, sempre foi, faz parte do conteúdo da educação infantil, o aprendizado dos bons hábitos de higiene pessoal, de higiene ambiental, né? Do cuidado consigo, também da alimentação, da boa alimentação. Então, tudo isso a gente está super valorizando nesse momento para que a criança aprenda e compreenda sem medo
com gentileza e delicadeza, que é importante usar a máscara, que é importante manter a distância. Aí tem brincadeiras, por exemplo, nós temos um símbolo, cada um pega seu símbolo, o verde eu posso usar aquele lugar, o vermelho, onde tem vermelho, eu não posso. Então, isso é super legal, porque é uma leitura simbólica, né? Que ajuda muito a compreender um pouco o espaço e o que é permitido nesse momento, né? Agora, o medo a gente não está valorizando, a gente está conversando, falando sobre a importância do cuidado da saúde, é por aí que a gente está indo. Quais os cuidados que precisamos reforçar nesse momento para que todos tenham saúde? Nossa, Sol, te ouvir é tão bom, porque eu acho que você está trazendo para todos nós, para mim, para os telespectadores, essa sensação assim, que os nossos filhotes são o amanhã, né? São a gente no futuro, vamos dizer assim, nós no futuro. Então, assim, você diria que esse é o momento em que a gente está começando a se dar conta de uma forma mais efetiva do quanto que essa convergência entre os pais como pais e educadores, e os professores também como educadores, e, de certa forma, trazendo esse componente de maternidade, de paternidade, né? Porque é uma co-construção, né, Sol? Nós estamos, na verdade, no momento em que nós estamos fazendo. Há uma perspectiva de um novo começo, né? É como se você tivesse um campo em que você tem as plantinhas e que está tudo brotando de novo, né? Então, assim, o mundo ele está se ressignificando. A gente confia que essa pandemia vai ser superada, como já outras no passado foram superadas, porém é um aprendizado importantíssimo. E esse aprendizado passa muito pela convivialidade e por um aprendizado de uma solidariedade nesse convívio, né? Como é que você Exatamente. sente isso, Sol? Eu acho que, dentro da minha proposta metodológica, né, que eu aplico na escola de cultura de paz, a gente não pode deixar de trazer sempre essa noção de que nós somos um povo só, né? Nós somos todos os povos da terra, uma só nação, né? E o cuidado e o respeito com a diversidade, a diferença cultural, ela é fundamental. Eu me lembro daquele ditado, não sei se é um ditado, é uma fala da física quântica que diz assim: quando uma borboleta bate as asas no Japão, aqui no Brasil pode se transformar num tufão, né? E nós vimos isso agora nesse momento de fato. Quando a gente descobriu que a coisa acontecia na China, a gente disse: nossa, coitado dos chineses, né? A gente não se deu conta que aquilo vinha rapidamente para todos nós, povos do mesmo planeta, desse planeta azul, redondo, né? E aí o vírus fica dando voltas e contaminando todos. Então, eu acho que esse olhar é um olhar que a gente perdeu um pouco esse fio da meada, sabe, Regina? Eu acho que é essa a oportunidade, recuperar e olhar para essas crianças e dizer: olha, a água precisa ser cuidada, e assim, vamos amar essa água. Olha, a árvore, ela tem sentimento, vamos abraçar essa árvore, vamos plantar, vamos fazer uma hortinha, vamos aprender a cuidar da terra, molhar, amar essa plantinha, e depois ela vai nos ofertar alimento, né? Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar do amiguinho, vamos respeitar as diferenças, as grandes, as pequenas, as médias. Então, tudo isso, eu acho que é um momento da gente construir, reconstruir, e os pais estão juntos, porque o alicerce do caráter da criança é a família. A escola contribui, a escola tem toda a formação, né? A metodologia, o conhecimento, né? Do porquê estamos fazendo isso e para quê e para onde nós estamos querendo conduzir isso tudo. Mas a família é quem consolida tudo aquilo ali. Então, a família tem que estar junto, trazendo a criança para apreciar a natureza, para pausa. Olha a pressa que nós estávamos vivendo, sem tempo para nem... Os pais buscavam as crianças com o celular na mão. Eles nem diziam: oi, meu amor, como foi seu dia? Já era no celular, dirigindo e levando a criança para casa. Então, pausa para olhar para aquele olho que agora não tem boca, né? Vamos aprender a olhar para aquela criança, amá-la, dizer para ela o que ela está precisando, o que foi bom para mim no dia de hoje. Vamos tomar um sorvete aqui nessa pracinha, vamos conversar e ver o que aconteceu com essa árvore na mudança da estação, porque agora acabou o verão, já é o outono. O que aconteceu com essa árvore que a gente vem ver
todos os dias. Então, essa Uhum. observação apurada, esse olhar amoroso, atencioso com a natureza, diz respeito a um olhar amoroso conosco e com o outro também, sabe, Sim. Regina? Então, eu acho que é por aí, é por aí. Te ouvindo agora, eu me lembrei que certa vez eu ouvi a Yara Magalhães trazendo a origem da palavra educar, né, do latim educere, tirar do poço, né, resgatar. Então, eu vejo assim, que esse é o momento desse novo para todos nós, porque todos nós estamos sendo convidados para nos reeducarmos para a vida, para a arte de viver, né, Sol? Que aí nos dando conta assim do tanto que dessa vida corrida a que você falou subtraiu de nós convívios primorosos, né, oportunidades extraordinárias de estarmos com nossos filhos, vermos nossos filhos crescerem, verem nossos filhos aprenderem, aprender com eles, né, porque é outro ponto da espiral. Minha querida, olha, eu poderia conversar com você muito tempo, nós temos tanta coisa para falar, nem deu para falar de você como poetisa, pedir para você falar uma poesia sua para nós, mas é porque o assunto estava tão maravilhoso. Mas eu vou deixar para você trazer assim mais alguma coisa para os nossos telespectadores antes da gente fechar o nosso programa, já te agradecendo profundamente. Ok, querida. Então eu vou fechar com uma poesia de Rita de Blasis, chama-se O Menino Musical. Eu adoro essa poesia, ela é muito antiga. Eu conheço um menino que queria tocar pistão, mas ninguém acreditou na sua vontade de ser som. O menino falou para o pai, para o avô, para o tio, vontade sem igual, mas ninguém acreditou. Dizem que esse menino cresceu com a melodia entalada e virou gente grande que não sabe ser feliz. Essa melodia arrolhada, eu garanto, é coisa que ele não quis. Por isso, eu falo bem explicadinho para todo mundo entender de vez que a criança sabe muito bem escolher por onde vai verter a sua alegria de viver. Ai, que poesia linda! Tudo a ver, porque de fato, né, nessa figura do campo, a gente imagina assim, cada um florescendo como com essa diversidade maravilhosa que nós somos capazes de ser e que as crianças sabem, e que eu com meus netos, eu aprendo demais com eles. Eu estou num processo de aprendizado que já veio dos meus filhos me ensinando muita coisa, agora meus netos me ensinam muitas coisas. Então, assim, eu acho que é o momento em que a gente precisa abrir a mente e o coração para esse novo. Eu agradeço muito, Sol, você trazer essas palavras de estímulo, de esperança, que eu também acredito nelas. Eu sempre digo que eu sofro de entusiasmo. Tá desafiador? Tá, mas a gente vai aprender como superar. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro do Terra, meu amor.